Alô, Planeta Terra, alô, Brasil, mais um Jogando Conversa Dentro, nessa quinta-feira, 20 de março, primeiro dia do outono, que é uma estação que eu amo. Gente, para quem mora no interior, para quem mora na natureza como eu, não existem dias mais lindos do que o período entre abril e junho. Por isso que o Almir Sater fez aquela música do mês de maio. Azul no céu brilhou, é mês de maio, porque as cores do outono são muito fascinantes. Para mim, se o ano inteiro fosse outono e primavera, alternando, estava lindo, né? Um calorzinho de outono com um fresquinho de primavera, nada exagerado nem para um lado nem para o outro, nem chuva excessiva, nem seca excessiva, nem calor demais, nem frio demais, mas isso é pedir demais. Né? A gente nunca está satisfeito, né? Aquela coisa, começa a chover, a gente começa a pedir para parar de chover. Começa a seca, como agora, né? Eu que moro na roça há, sei lá, quase meio século, eu nunca vi um verão assim. Nunca vi. Sabe temporal? Chuva de verão, temporal, águas de março, né? Raios, tempestade, aquele aguaceiro, nenhum esse verão. Nenhum. Muito calor, chuvinha de inverno, chuvinha passageira e seca no verão é muito trágico, porque normalmente a seca é no inverno. O que acontece no inverno? Diminui o fotoperíodo, né? O dia começa mais tarde, termina mais cedo, tem menos sol, temperatura é mais baixa e chove menos. Tudo bem. Não tem problema. Agora, você num período em que o fotoperíodo é longo, né? Chega no pico do verão aqui, 4:30 da manhã já está clareando. 7 horas da noite ainda está escurecendo. O dia fica longo, tem muita luz, tem muito calor e não tem chuva, é muito ruim, principalmente para o lençol freático. Né? A gente fica preocupado com isso, porque já tem gente que está com nascente secando, poço secando, porque como é que abastece o lençol freático? Isso a médio e longo prazo, né, claro, influi na luz elétrica, porque isso não abastece os reservatórios, né, já está dando problema nos reservatórios, se bem que tem lugares no Brasil que está chovendo em excesso, né, no sul e tal. Mas aqui no nosso sudeste, né, eu nunca vi uma seca dessa forma. E tudo isso tem a ver, de alguma forma, com o nosso tema, que é o tempo, né? Eu trabalhei esse tema na terça-feira. Imagina, São Joaquim, na Serra Catarinense, calor como nunca. É isso aí, gente. O meu irmão mora há 40 anos na Serra do Caparaó. Ele mora na base do Pico da Bandeira. Frio pra caramba era. E ele, que está lá direto, ele percebe que a cada ano, a cada década, os invernos foram ficando menos frios e os verões foram ficando mais quentes. E eu percebo isso aqui na minha região. Eu estou mais baixo do que ele, eu estou a 600 metros de altura, mas aqui é Mata Atlântica, lá não é Mata Atlântica, e eu percebo muito mais até pelo inverno, né? A cada década, os invernos vão ficando menos frios. Quando eu cheguei aqui em 78, né, a gente tinha manhãs com 6, 7 graus. Hoje a gente tem manhãs, no pico do inverno, manhã com 10, 11. Mesmo assim, os picos de inverno, de frio, são rápidos. Dá uma semana de frio, né? Eu sei porque eu tenho lareira, né? A gente brinca aqui que é a temporada da piscina e a temporada da lareira. E cada vez a temporada da lareira é mais curta. Porque o inverno passado, nossa, eu ficava procurando, assim, a dedo, um dia de frio para ligar a lareira só para curtir o fogo. Muito mais pelo fogo do que pelo calor, né? Mas foi complicado. Mas esse é o panorama climático que a gente, né, enquanto espécie humana, criou.
né? Eu me lembro, eu estou com 69 anos, eu fui adolescente nos anos 70, na zona sul do Rio de Janeiro, e já estava ligado, né? Aos 14, 15 anos eu estava ligado em ecologia, tudo isso estava muito começando. E eu me lembro, aos 16, 17 anos, já um pouquinho militante nessa área, né? Começando toda essa onda de ecologia, de alimentação natural, terapias, yoga, meditação, tudo isso começando, né? No Brasil. E eu me lembro que a gente já era chamado de eco-histérico, eco-chato, porque a gente já acessava a informação e já falava de efeito estufa, de camada de ozônio, né, de desmatamento da Amazônia, e a gente ouvia à beça as pessoas dizerem: ah, não, imagina, a Terra se recompõe. Imagina se o homem vai destruir o planeta, imagina se o homem vai causar algum equilíbrio. A Terra tem capacidade de se autorregular, de se autoequilibrar. Só que uma série de fatores, inclusive a explosão demográfica que aconteceu no planeta, entre outras coisas, eu acho que foi exaurindo, né? Foi se sobrepondo a essa capacidade da Terra de se autorregular. A Terra não está conseguindo mais se autorregular. Já extrapolou o quociente, né? O teto aonde a Terra tinha capacidade de se autorregular, de se autorregenerar. Eu não acho que seja, quer dizer, eu no meu leiguismo, ainda não acho que seja irreversível. Eu acho que a gente não chegou no ponto onde não tem retorno. Isso é muito controvertido entre os cientistas. Eu, pessoalmente, no meu achismo, eu acho que a gente não chegou, mas eu sou pessimista. Eu não acredito que a humanidade, aos 45 do segundo tempo, é que vai reverter o processo. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu torço para que eu esteja errado, obviamente, né? Eu acho que talvez eu não esteja vivo para ver o pior. Vou fazer 70, que eu vivo há mais 10, 15 anos, eu acho que ainda não vou ver o pior. Mas eu acho que a gente está caminhando para um mundo Blade Runner, né? Eu acho que a gente está caminhando para um mundo onde a gente está exaurindo água potável, o mar já está com uma quantidade de microplástico, de nanopartículas imenso, imenso. Para cada lado que você olhar, a coisa é feia. Para cada lado que você olhar, a coisa é feia. No lado da alimentação, no lado da qualidade da água dos rios, a qualidade da água, né? A Gabi agora abriu aquela garrafa térmica que ela leva para a academia, só que ela botou uma água na academia. E ela, quando abriu, ela deu para a gente cheirar. Parecia água sanitária. Que isso que as pessoas bebem nas cidades, né? Quem não acorda de manhã e abre aquela torneira para lavar o dente e o rosto, não vem aquele cheiro de água sanitária? Essa água que se bebe, esse ar que se respira, essa comida que se come. Eu me lembro, né? A Gabi tem uma doença autoimune e a gente trata com medicina integrativa, com suplementação, com uma série de coisas. E lá no começo do caminho, quando ainda tinha preconceito natureba com suplementação, a gente andou por muitos médicos, a gente leu muito, a gente se informou muito de tudo, né? Passamos pelo alimento vivo, pela dieta do tipo sanguíneo, né? pelo medicina chinesa, ayurveda, um monte de coisa. E eu esqueci o que eu estava falando, o negócio de pensar, né? Eu e meu TDAH aqui foram pensar em 10 coisas ao mesmo tempo. Sim, quando eu ainda tinha preconceito com suplementação, na verdade essa pergunta eu fiz para alguns médicos que eu passei. Tinha um médico que a gente ia, que tinha um consultório em Miami, outro na Barra e outro em Miami, porque ele pesquisava em Harvard. Essa galera da medicina integrativa, eles estão muito ligados assim com o conhecimento top de linha, de ponta, da bioquímica, de alimentação. E Harvard é um lugar no mundo que está muito na frente nessas pesquisas, por isso que essa galera de medicina integral é uma galera mais ligada no low carb,
é uma galera mais ligada em musculação pesada, em suplementação. E eu fui questionar vários médicos, falando, poxa, por que você está dando tal coisa? Eu me lembro para um médico, que foi o Dr. Sérgio Teixeira. Ele foi da primeira turma de medicina ortomolecular do Elion Povo no Brasil. E ele foi a pessoa que introduziu no Brasil a dieta do tipo sanguíneo. E a gente estava falando de depressão. E ele falando que ele estava dando suplementação de lítio para alguma paciente. Eu falei, porra, Sérgio, eu na minha arrogância natureba, né, ainda, né, tinha isso. Eu falei, porra, Sérgio, dá suco de couve, porque couve tem muito lítio. Ele falou, não tem mais. Couve já teve lítio. Se usou tanto agrotóxico, se mexeu tanto a terra com mecanização pesada, se usou tanto herbicida, se expôs a terra a tanta erosão, né? Essa coisa europeia, essa forma europeia que tem de se tratar a terra, né? De deixar tudo nu, capinado, né? Aí a água, a chuva vem e lava tudo, o sol bate em cima, né? Essa forma não tropical de se fazer agricultura já mudou um pouco, né? Mas ainda era muito assim. Tudo isso, fora melhoramento de sementes, toda a genética que foi, né, feita ao longo das décadas, né, para fazer vegetais maiores, esse tipo de coisa. E vegetais maiores são dependentes de adubos químicos, e vegetais que são alimentados com adubos químicos ficam muito mais sensíveis a pragas e doenças e precisam usar agrotóxico. Isso tudo foi pensado, não é a teoria da conspiração. Meu pai trabalhou na FAO, 35 anos, que é o órgão da ONU para Alimentação e Agricultura. Então, ele e eu, né, porque ele desovava em mim uma quantidade abundante de material de ecologia e agricultura do mundo inteiro, Então, houve uma coisa chamada Revolução Verde, nos anos 70, quando um monte de cientistas de escritório, de gabinete, resolveram que a China, a África, a Índia eram muito pobres e precisavam melhorar a produção de alimentos, e sem pesquisar nada, sem procurar ninguém, né, só no achismo burocrático, eles, bom, eu vou contar o fim da história, né? A Índia tinha milhares de variedades de arroz. Hoje não tem mais quase nenhuma. As variedades todas de arroz que tinham na Índia estão nos bancos de germoplasma das transnacionais, das corporações que cuidam de produzir semente híbrida, de semente transgênica, né? São eles que têm esse germoplasma dessas variedades que foram extintas. Hoje, países como a Índia, como a China, como a África, são reféns das corporações, porque tiraram as variedades tradicionais desses lugares, que estavam sendo cultivadas há milênios, em vez de criar tecnologia, manejo agrícola, para melhorar a eficiência do plantio, o que eles fizeram? Tiraram essas variedades, deram as variedades híbridas. Variedades híbridas, primeiro que você tem que comprar todo ano, porque semente híbrida, depois que dá, aquilo você não pode tirar semente para plantar porque não dá. Olha que malandragem interessante. Então a semente híbrida torna você refém da indústria, porque você tem que comprar todo ano. Semente híbrida dá uma produtividade gigante se você usar fertilizante químico. E tudo que você usa fertilizante químico, que aumenta o tamanho, que aumenta a quantidade de água, né? Porque fundamentalmente o que aumenta é a água nas coisas para ficarem grandes, e isso fica um prato para praga e para doença, e você vende os agrotóxicos, né, que eles gostam de chamar de defensivos, mas não são defensivos. Defensivo é manejo, defensivo é agroecologia, defensivo é sintropia, é agrofloresta, né,
Isso é agricultura preventiva, que protege a natureza, que protege o solo, né? E se manteve uma falácia durante séculos, perdão, séculos não, décadas. Essa falácia, eu ouvi muito isso, porque eu fui trabalhar com agricultura orgânica, eu fui da primeira turma de agricultores orgânicos no Brasil, nos anos 70. E até hoje eu ouço, mas se tirar os transgênicos, os híbridos, os agrotóxicos, o mundo morre de fome. Mentira. 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 O MST ganhou um prêmio agora, o maior produtor de arroz orgânico da América do Sul. Nos anos 70, já teve um cara no sul dos Estados Unidos que ganhou o prêmio do maior produtor de arroz orgânico dos Estados Unidos. Agricultura orgânica, sintropia, agrofloresta não vai matar o mundo de fome, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Acontece que a agricultura orgânica, agrofloresta, permacultura, sintropia, são agriculturas que fixam o homem na terra. O agronegócio expulsou o homem da terra, né? Não vamos esquecer que o MST ele é filho da expulsão da terra, né? Não estou fazendo politicagem, não. É fato, histórico. A direita gosta muito de imputar ao MST invasão de terra, metade é mentira e outra metade é exagero, mas a gente não pode esquecer o seguinte: o MST só existe porque os sem terra foram expulsos da sua terra. Vamos lembrar, anos 60, 70, abertura das fronteiras agrícolas no norte do Brasil, principalmente com a Transamazônica, que foi um fiasco enorme. Aí o pessoal do sul começou a ir para o centro-oeste, para o norte do Brasil, criar as fronteiras agrícolas à custa de quê? À custa de grilagem de terra. Né? A figura do grileiro, a figura do... Estou esquecendo o nome. Tem um nome que se usava muito, né? Porque tinha o fazendeiro que contratava os bandidos locais para expulsar os agricultores das suas terras. Queimavam as casas, se o cara não saísse, eles matavam as famílias, né? Os gatos eram os expulsadores. E foi aí que se criou o MST. O MST é filho da expansão da agroindústria, do agronegócio, quando abriram as fronteiras agrícolas no Brasil. Né? A Amazônia ela é muito mais destruída pela pecuária do que pela exploração de madeira. Muito mais. Muito mais. Né? Então, é importante a gente olhar para esses aspectos todos. E tudo isso, gente, você vê que eu trouxe um tema, mas o tema vai se tematizando por si próprio, né? E eu gosto muito desse tema. Eu trabalhei mais de 10 anos da minha vida como produtor rural, como produtor orgânico, né? Eu trabalhei como micropecuarista durante muito tempo, fui apicultor durante 15 anos. Eu fui, acho que da primeira geração dos produtores de minhoca aqui no estado do Rio. Então, a gente observa, isso tudo começou pela história do lítio, né? Lembra lá da couve? Então, isso tudo que eu estou falando aqui quer dizer que o que a gente come não tem mais a qualidade nutricional original. O que a gente come, claro, se a gente come orgânico, né? E se esse orgânico foi plantado com sementes não transgênicas, não híbridas, né? Tem muita gente no Brasil, inclusive o MST, tem uma agroindústria de produção de semente orgânica chamado Bionatur, no sul do Brasil, que é sensacional, sensacional. Se você come um produto desse, meno male, né? Mas são muitas décadas de melhoramento genético, né? De pioramento genético. São muitas décadas de agrotóxico e adubo químico. São muitas décadas de manejo errado, né? De manejo incorreto, de manejo agrícola que favorece a erosão, que favorece... eu perdi o termo aqui, quando entra muita terra no rio, você assoreia os rios, o assoreamento e envenenamento dos rios,
Hoje já existem evidências que os aquíferos, o subsolo profundo brasileiro, tem aquíferos tamanho de oceanos. Tem o aquífero Guarani, que é gigante. Tem outro aquífero, que eu esqueci o nome, que é gigante. Reservas de água doce absolutamente oceânicas no nosso subsolo muito profundo, que já tem indícios de que os agrotóxicos já chegaram lá. Porque são décadas de agrotóxicos sendo lavados pela chuva, com arações profundas, né? Agricultura intensiva, monoculturas, tudo isso, né, são fatores bastante ruins para tudo isso que a gente está falando. Eu perdi o meu preconceito com suplementação justamente por esse entendimento. Esse entendimento não é um entendimento que vem do mundo esotérico e natureba. Né? Eu me lembro do meu pai na FAO, já trazer material nos anos 70 sobre esse assunto. Sobre como os alimentos estavam se empobrecendo de nutrientes em função de melhoramento genético, de manejo incorreto de agrotóxico e de adubo químico. Então, lembrando do lítio, né? A couve já não tem lítio suficiente para que uma pessoa com depressão encontre na couve o lítio necessário para não precisar de reposição de lítio. Eu não tenho preconceito com reposição nenhuma, né? Eu não tenho preconceito com nada. Foi muito engraçado, um dia um amigo meu, bem radicalzão, natureba, né? Essas pessoas essa coisa que o ser humano tem muito interessante de querer ter opinião formada sobre o que não conhece. Né? Isso é tão humano, né? De achar que o seu achismo tem alguma substância de solução de alguma coisa, de alguma verdade, né? E aí eu falando que eu usava whey protein, né? Eu tenho 69 anos, eu sou vegetariano, eu preciso de um aporte de proteína, velho precisa de boa gordura, muita proteína e pouco carboidrato, que eu tomava creatina e glutamina, que eu tenho uma nutróloga, que é de medicina integrativa, né? E esse meu amigo virou para mim e falou assim, porque você então se alimenta de pó. Eu falei, eu me alimento de pó. Tá, você come sal, você come açúcar, você come tapioca, você come farinha de trigo, você come fubá, você come maisena, você come aveia, farinha de aveia, tudo pó. Está com preconceito com o meu pó. Né? Por quê? Porque o meu pó é whey protein. Porque eu uso suplementos em pó, creatina, glutamina. Qual é o problema do pó? Qual é o preconceito com suplementação? Eu acho que é um ato de humildade a gente, né, entender, né, entender cientificamente, entender logicamente, tudo isso. Você vai ficando velho, o teu corpo já não vai sintetizando mais um monte de coisas. Eu faço suplementação de vitamina D, eu faço suplementação de vitamina B12, porque a vitamina B12, a minha ingesta é muito menor porque eu sou vegetariano, né? Eu tenho uma nutróloga e tenho uma geriatra, e a minha geriatra, que também é psiquiatra, ela diz que a importância da B12 na saúde cerebral na terceira idade. Eu faço suplementação de ômega 3, que é outra coisa importantíssima na saúde cerebral da terceira idade. Tem 3 coisas que são muito importantes na saúde cerebral da terceira idade. B12, creatina e ômega 3. Então, quem já passou dos 60, principalmente, fica atento, porque são preventivos de demência, são potencializadores da saúde neuronal, cerebral, mental, tá? Intelectual, tudo por aí. Então, dá uma olhada nisso, porque isso é importante. Tá? Eu vejo no pessoal mais natureba como se fosse uma coisa meio, uma derrota, né? Tomar suplemento, né? Como se fosse uma derrota, eu estou derrotado porque estou tomando suplemento. Eu não tenho preconceito com nada, gente. Eu não tenho preconceito com tarja preta. Eu já vi gente não puxar o gatilho
graças à tarja preta, a gente sair de crise. Eu acho que tudo pode ser bom e tudo pode ser ruim. Você pode matar uma pessoa com água, você pode matar uma pessoa com ar, ou com falta de ar. Então tudo pode ser bom, tudo pode ser ruim, vai depender de uma série de circunstâncias. Eu acho que a gente tem que ter uma abertura muito grande, porque é cada vez mais difícil sustentar um equilíbrio, sustentar uma harmonia, um equilíbrio físico, um equilíbrio psicológico e emocional, um equilíbrio relacional, um equilíbrio social, profissional, financeiro, econômico. Está tudo interligado, está tudo entretecido. E tudo isso tem a ver com tempo. Tudo isso tem a ver com tempo. De uma forma direta ou indireta, objetivo ou subjetivo, tudo tem a ver com o tempo. Absolutamente tudo. Porque quando você sai da barriga da sua mãe, você já começa a morrer. Como dizia aquela música, acho que é uma música, um disco da Rita Lee dos Mutantes, hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Pois é, isso mesmo. E talvez das coisas mais difíceis para a gente, talvez a coisa mais difícil para a gente seja a mais óbvia, que é viver no único lugar que a vida acontece. Por que será que é tão difícil viver plenamente, viver intensamente, viver conscientemente, viver inteiro na presença do presente, do único lugar que a vida acontece? Por que será que é tão difícil? É uma boa pergunta. O que será que tira a gente do presente? O que será que distrai a gente, anestesia a gente? É claro que tudo isso é muito complexo, tem muitas respostas, tudo isso dá um congresso, porque tem muitas causas e origens, obviamente. Vamos pensar algumas aqui importantes. Tem uma que é muito importante, porque é no presente que mora a nossa dor. Embora a nossa dor venha do passado, a nossa dor aparece no presente. A nossa dor se manifesta no presente. É no presente que a gente entra em contato com essa dor. Então existe no nosso psiquismo um mecanismo extremamente eficiente. Até porque a maior parte dele é inconsciente. Para quê? Para evitação da dor. Lembra que Freud falava dessas pulsões, né? Não são exatamente pulsões, mas vamos chamar de pulsões, que é a busca do prazer e a evitação da dor? Isso é visceral, isso é animal. Isso não é racional. Claro, tem uma parte que é racional, né? Que são escolhas conscientes. Mas muito disso é animal, é visceral, é atávico, né? É automático dentro da gente. A busca do prazer e a evitação da dor. E na evitação da dor, a gente tem um mecanismo psíquico, né, que vai tentar evitar. Tentar evitar que aconteça de novo aquilo que aconteceu no passado e que doeu. E que eu não dei conta, e que eu não consegui integrar, resolver, curar, né? E que está aqui bombando como algum tipo de sofrimento em mim. Então aquilo precisa ou ser resolvido, ou anestesiado, ou negado, ou sumido, recalcado. Isso dá um trabalho danado. Isso tira a gente do presente. Por isso que a nossa mente, né, vou falar de novo aquelas coisas que quem me acompanha sabe, mas é por aí, né, aquela coisa de o descompasso de uma mente que vai de avião a jato e emoções que vão de fusquinha. Porque a mente é vento, a mente é ar. E essa mente vento fica a maior parte do tempo fazendo ping-pong, passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro. Como o nosso tema é sofrimento com o tempo, a angústia é um sofrimento com o passado. Claro que eu estou generalizando, claro que é mais complexo, mas a angústia é fundamentalmente, né, sofrer com um passado que eu não posso mudar, que eu não posso consertar. E a ansiedade, em geral, é um sofrimento com o futuro. Com o futuro que eu não sei se vem, quando vem, de que jeito vem. Muitas vezes até para compensar um passado que eu não posso mudar. Por isso que muitas vezes em terapia a gente se depara
com um fato que exige maturidade e coragem e humildade, né, para poder olhar e não fugir nem negar, né, que é o fato de que tem muita coisa que eu não vou entender na vida, tem muita coisa que eu não vou curar, tem muita coisa que eu não vou saber, tem muita coisa que eu não vou entender, tem muita coisa que eu não vou resolver, tem muita coisa que eu não vou deixar de sentir. Mas existem ferramentas, né? Terapia, meditação, enfim, existem muitos recursos que podem ensinar a gente como a gente viver com aquilo que a gente não pode ou não sabe ou não quer ou não tem como, né, resolver, curar, entender, saber, equilibrar, harmonizar, aprender, né? Mas a gente pode aprender formas de que isso não continue mais poluindo e impedindo o nosso presente e o nosso futuro. Até porque a função de meditação, de terapia, enfim, de filosofia, não é promover a amnésia. Se eu passei coisas difíceis no passado, abusos, violência, abandono, rejeição, bullying, sei lá o que for, né? A ideia não é esquecer, né? Essa dor vai morar em mim sempre, né? A dor das perdas de entes queridos vai morar em mim sempre. Tem gente que se revolta, tem gente que deprime, tem gente que se mata, tem gente que enlouquece, que perde o equilíbrio psicológico, que entra em surto. Mas a gente pode aprender a dar novos caminhos internos para essas questões que não tem como esquecer, que não tem como resolver, que não tem como zerar. Mas a gente pode e essas ferramentas existem, né? Terapia existe para isso, muito para isso, né? Para que a gente possa dar novos caminhos. Eu acho que esse é o termo que eu gosto muito, dar um novo caminho para a minha dor, né? Principalmente porque as terapias vão ajudar. Lembra, quem frequenta a terça-feira, na roda de cura de alinhamento, eu falo muito um conceito, né? Que viver 100% do que a gente vive, 100% de tudo que a gente vive, gera dois resultados em mim, em nós. O que a gente sentiu com a experiência, e que é a aferição do corpo emocional, da dimensão emocional da gente, do sentir, e como eu suponho que aquela experiência aconteceu. Qual foi o entendimento que eu tive daquela experiência? O que eu suponho que aquilo foi? Que é a aferição do corpo mental. Uma das coisas que terapia faz, né? Porque o que eu senti. Porque sentir é corporal. Sentir é diferente de pensar. Sentir está aqui, gravado aqui no meu corpo, na minha postura, no meu gestual, na minha expressão facial, no jeito de falar, nas minhas coraças musculares, na forma como eu somatizo as minhas coisas. Sentir está aqui, no meu corpo. E está sempre no presente. O corpo e sentir estão sempre no presente. Pensar não. Pensar é esse vento que na maior parte do tempo está tentando resolver, né? Essa angústia do passado e essa ansiedade do futuro. Fica aquela coisa que a gente não sabe se é ping-pong ou se é cabo de guerra, né? Ou se é as duas coisas ao mesmo tempo. Uma coisa que terapia faz que é muito legal, a psicologia tradicional e a psicanálise, é trabalhar na narrativa, né? Tem o que eu senti com a experiência, como eu suponho que aquilo foi. E se aquilo que me marcou, me doeu, me traumatizou, me provoca até hoje alguma dor, medo, raiva, angústia, tristeza, ansiedade, seja lá o que for, se aquilo foi uma coisa que aconteceu, quanto mais cedo isso aconteceu na minha vida, mais eu estou passível de estar preso num equívoco. Não é? Eu falo muito isso nas lives e para os meus alunos. Quando a gente era criança, a gente não sabia que os pais não eram perfeitos.
A gente não sabia que a gente não era o centro do mundo. E grande parte, talvez para muita gente, direto ou indiretamente, a maior parte do que mantém a gente sofrendo até hoje, vem de lá, daquele equívoco. Porque uma criança, né? Olha que coisa interessante, também tem a ver com o tempo e com o sofrimento. A psicologia sabe que é na primeira década, é antes de terminar a primeira década de vida de um ser humano, que ele instalou, estruturou as fundações, os alicerces emocionais sobre os quais ele vai construir a sua vida. Sei lá por que Deus, seja lá quem ele for, por que fez assim, porque é uma loucura. Um ser humano, na primeira década de vida, a pessoa que não tem background, não tem know-how, não tem experiência de vida, não sabe ler nas entrelinhas, não sabe contextualizar, porque não tem experiência de vida. Mas é nessa fase, antes da primeira década, que uma pessoa estrutura grande parte, a maior parte, dos alicerces emocionais sobre os quais ele vai edificar a sua vida. Então, é nessa fase que a criança também, né, principalmente nos 2/3 iniciais da primeira década, que uma criança ainda vive com essa perspectiva de que os pais são perfeitos e de que ela é o centro do mundo. Então, qualquer coisa ruim que aconteça com essa pessoa nessa fase da vida, né, ela é recebida por essa pessoa como se aquilo fosse pessoal. Uma agressão, um abandono, uma rejeição, uma violência, um abuso, o que quer que venha da família, porque né, os pais são perfeitos e eu sou o centro do mundo, é recebido por mim como se aquilo fosse pessoal. Olha o tamanho do equívoco, olha a enormidade desse equívoco. E muitas partes da gente está presa nesse equívoco. Por isso que a terapia é tão interessante. O Freud falava tanto de relembrar, repetir, elaborar. Porque a psicologia e a psicanálise, que trabalham com linguagem, né, vão trabalhar focando através da narrativa, através da aferição mental. Para quê? Para chegar na aferição emocional. Então eu vou, na medida em que eu, adulto, vou relembrando, repetindo e elaborando aquelas histórias, eu vou atualizando aquele entendimento. E à medida em que eu atualizo o entendimento do que aquilo foi, na medida em que eu ressignifico o que aquilo foi dentro de mim, automaticamente eu dou um novo caminho para o sentir daquela experiência. Porque aquele sentir estava preso naquela narrativa. Porque o cérebro é um órgão lupador, né? O que acontece é que a aferição emocional fica mantendo a aferição mental. E a aferição mental fica mantendo a aferição emocional. Isso fica fazendo um looping. Ad eternum dentro da gente, até que alguma terapia ou alguma coisa rompa esse looping. As terapias holísticas, em geral, como em geral elas trabalham com a ferramenta sensitiva, a ferramenta extrasensorial, como alinhamento energético, Theta Healing, constelação, frequência de brilho, enfim, várias terapias, vão pelo caminho inverso. Essas terapias vão focar e atingir o núcleo emocional. Porque o canal sensitivo tem essa capacidade de abrir um acesso muito otimizado para o mundo emocional. Esse que alinhamento energético faz. E aí, quando você trabalha, ressignifica, né, não é esquecer, né? Não é porque, né, o que aconteceu não tem como esquecer. A dor da perda, a dor do abuso, a dor do abandono, a dor do bullying, essa dor continua. Ela vai ganhar novos significados, ela vai ganhar um novo tamanho. Porque na medida em que eu compreendo, em que eu atualizo aquele entendimento, eu também diminuo a potência daquilo dentro de mim. Eu diminuo a virulência daquilo dentro de mim. Eu diminuo o poder daquilo em mim. E aquela dor continua morando em mim
de uma forma que eu acho que é a coisa mais importante, de uma forma a que o meu presente e o meu futuro não sejam mais reféns desse passado. Olha que coisa bacana. Cheguei no tema, né? Falei de ecologia, de agricultura, de couve, de lítio, de suplementação, de ômega 3, de um monte de coisa, e cheguei aqui no nosso tema. Eu tenho gostado muito desse jeito, né? Quando eu comecei o Jogando Conversa Dentro, antes de começar as rodas de cura. Quando eu comecei a fazer rodas de cura com tema, e eu comecei a fazer rodas de cura com tema, eu vou repetir daqui a pouco, esse ano, eu fiz o dos chakras, foram 7 rodas de cura, uma para cada chakra. Depois eu fiz para as 4 direções dos animais de poder. Foram 4 rodas de cura. Aí começou a ter uma ponte entre a terça e a quinta. Então eu fazia um trabalho terapêutico na terça e na quinta, no Jogando Conversa Dentro, aí eu desdobrava, né, os aspectos terapêuticos, filosóficos, psicológicos, espirituais, energéticos, daquele tema que a gente trabalhou na terça. Eu comecei mais ou menos esse ano fazendo assim, mas eu tenho gostado, né? Hoje eu acho que foi o primeiro dia assim que eu deixei soltar isso, né? Tipo assim, deixa o tema tematizar-se por si próprio, né? Se bem que eu trouxe o tema hoje, né? Mas quando eu vi que quando a minha mente viu que a conversa estava indo para um lado de ecologia, agroecologia, semente, não sei o que, eu deixei ir. Deixa, o tema está falando, né? O campo está falando aqui. Isso é muito legal. Então acho que eu vou deixar bastante isso acontecer. Deixa o tema aparecer, né? Pra gente aqui. Por falar em chakra, gente, eu queria deixar aqui para vocês uma novidade. Sábado, sem ser esse o outro, dia 29, de 9 da manhã a 1 hora da tarde, eu vou estar fazendo um workshop ao vivo, online, sobre chakras, tá? E eu aprendi, eu dei aula de yoga há muito tempo, eu fiz várias formações de yoga, e eu acessei uma abordagem a respeito de chakras muito legal. Uma abordagem bem psicológica, uma abordagem bem filosófica, e vai ser muito legal. Eu vou dar exercícios, né? Trazer essa perspectiva do chakra para uma coisa bem do dia a dia, para uma coisa bem para a nossa logística interna, para não ficar só naquela área do místico, né? Da gente olhar as figurinhas dos chakras do livro e ver aquele homenzinho com aquelas 7 bolinhas, com aquelas minhoquinhas em volta. E aí tem toda uma fantasia também que se cria nisso tudo, né? Porque a gente gosta de fantasiar, a gente gosta de fenômeno, né? A gente cria muita história. Então, eu vou estar compartilhando como eu aprendi, né? Eu tive vários professores, assim, e um desses professores, que é o Paulo Murilo Rosas, ele foi a pessoa que trouxe para o Brasil, talvez para a América do Sul, o Dakshinatanta Yoga. O Dakshinatanta é o Tantra da mão direita, né? Que foi da onde surgiu o Hatha Yoga, né? Os sábios do passado pegaram a tecnologia do Tantra da mão direita, do Dakshinatanta, resumiram aquela tecnologia e prepararam uma técnica chamada Hatha Yoga, cujo objetivo principal, se vocês não sabem, o objetivo principal de Hatha Yoga, originalmente, tradicionalmente, é preparar o corpo para a meditação. Esse é o objetivo de Hatha Yoga. Quando isso veio para o Ocidente, é que ganhou essa conotação mais fisioterápica, mais de educação física, né, de saúde, mas a intenção original não era essa. A intenção original é que o Hatha Yoga preparasse o corpo e a energia, né, da pessoa para meditar. Preparar um corpo que fosse capaz de sentar horas para meditar. Esse é o objetivo do Hatha Yoga. Então a gente vai estar falando de tudo isso nesse sábado. Vocês vão... Semana que vem eu vou começar a divulgação. Fica ligado, porque vai ser baratinho, tá? Super baratinho e muito prático. Tanto para quem está fazendo os meus cursos na Hotmart,
como para quem não está fazendo. Tá? E vou dar um spoiler aqui para terminar, que eu tenho dado esses spoilers, mas estou muito apaixonado por essa ideia. Eu sempre quis trabalhar com terapeutas. Né? Eu trabalho há 22 anos formando terapeutas. E agora eu quero trabalhar com terapeutas. Então eu estou lançando, eu acho que vai ser em julho, segundo semestre, um curso totalmente online, né? Vai ser ao vivo, mas vai ser online e também vai ficar gravado. Eu vou fazer um curso de desenvolvimento e educação do canal sensitivo, do canal intuitivo, da sensibilidade e da sensitividade para profissionais de saúde e terapeutas holísticos, tá? Médico, psicólogo, psicanalista, educador físico, fisioterapeuta, enfermeiro, né? E terapeutas holísticos, constelador, alinhador, reikiano, né? Mas vai ter que me apresentar algum tipo de certificado de alguém que já botou um pé dentro do mundo de tratar pessoas, tá? Então, eu não vou fazer uma formação de uma técnica, como é o alinhamento energético, não vai ter uma técnica, vai ter um corpo de conhecimentos que vai habilitar o terapeuta a potencializar o trabalho que ele já faz. É diferente de formação terapêutica, como eu faço com alinhamento, que a gente faz o desenvolvimento do canal sensitivo através de uma técnica terapêutica. Não, esse curso vai ser diferente. Ninguém vai aprender nenhuma técnica terapêutica. Vai aprender técnicas para desenvolver, habilitar, potencializar, capacitar a sua sensibilidade e a sua sensitividade para poder turbinar a sua profissão. O fato de que trabalha com gente. Eu quero trabalhar com gente que trabalha com gente, tá? Então estou lançando esse spoiler aí e vai ser muito legal. Estou muito apaixonado por esse projeto, né? E eu trabalho há muito tempo, eu tenho muita experiência de trabalhar com gente. Eu dou aula há muito tempo, então eu estou fazendo um projeto que para mim tem um aspecto simbólico muito interessante, porque o ano que vem eu faço 70 anos e eu completo 30 anos que eu trabalho com gente. Então, eu acho que esse trabalho que eu já venho gestando internamente há muito tempo, dizendo para o universo que eu trabalhar com terapeutas. E, enfim, isso foi caindo no meu colo, isso foi abrindo esses insights de como fazer isso. O despertar, que é esse curso, um desses cursos na Hotmart, né? Muita gente tem me perguntado, mas vai ser igual ao Despertar? Tem uma diferença. O Despertar foi concebido para trabalhar consigo. O Despertar não é um curso. O Despertar foi o primeiro curso da Hotmart. É o que mais vende, enfim, é a cereja do bolo lá. Só que o Despertar, o conceito, é treinamento pessoal. Não habilita ninguém para trabalhar com o outro. Esse curso que eu vou dar, não. Ele é um curso para pessoas que trabalham com gente poderem potencializar a sua capacidade profissional. Tá bom? Fica ligado. Tá um bom fim de semana para vocês. Beleza? Vai ficar gravado aqui. Vai ficar no meu canal de vídeos no YouTube. Vai para o canal de podcast no Spotify também. Tá bom, gente? Então, encontro vocês na terça-feira na roda de cura de alinhamento energético, às 8 horas da noite. Um bom fim de semana. Um beijo grande para vocês.